Timóteo, capítulo de número 3. Pode baixar um pouquinho aqui fora, meu filho, está sobrando. Vamos ler do primeiro versículo em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Amém? Somente até aí. Tome o seu assento. Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus nessa noite, pois o Senhor é digno. Então, meus irmãos, eu quero a sua atenção para aquilo que os amados irmãos, nas suas oportunidades, o Senhor veio confirmar essa palavra. É bem certo que eu não sei como seria a nossa vida se não existisse a palavra de Deus para que nós tivéssemos para meditar. Foi falado do amor que nós temos pelo Senhor aqui nesse altar. Foi falado daquilo que Deus nos ama também. E basta um sonho, um pensamento, o Senhor age. Na verdade já é Deus agindo e revelando, né? Glória a Deus, é isso que Deus ele faz, é dessa forma que o Senhor faz. Como seria a nossa vida sem a Bíblia Sagrada, sem a palavra de Deus, sem a divina revelação do Senhor para você e para mim? A Bíblia Sagrada ela foi escrita num período aproximado de 1500 anos. 1500 anos sendo escrita. Mais de 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada em 3 idiomas. 3 idiomas diferentes, em 3 continentes também. Então, para você ver como a Bíblia ela é algo tão forte para nós. E tem assuntos também controversos, porém que se completam. Eles entram em harmonia entre si. A gente acha, tem muitos que acham que a Bíblia ela é só controversa. Não, ela tem assuntos controversos para quem não é espiritual. E se completam em uma harmonia perfeita. A Bíblia é o livro, glória a Deus, mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido de toda a história. Não tem livro com essas características que vem resistindo a ataques durante todo esse tempo. Nós estamos falando aí de mais de 2000 anos. De mais de 2000 anos de história e a palavra de Deus sendo usada e sendo perseguida, mas sendo mantida. Isso é a palavra de Deus. E ela não simplesmente ela vem resistindo a ataques, como ela vem moldando a história das civilizações, mais do que qualquer outro livro que você possa ler. Escolha o livro mais antigo que você conhece, ele não chega nem perto da Bíblia Sagrada, ele não chega nem perto da palavra de Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo, através dessa passagem que nós lemos até o versículo de número 5 de 2 Timóteo 3, ele relata justamente a importância da Bíblia, a importância da palavra. Talvez ele esteja falando de algo, uma palavra dura, né? Algo que seja duro aos nossos corações, mas veja como a Bíblia Sagrada ela é atual. O que nós lemos aqui foi escrito no período do apóstolo Paulo para a igreja em que Timóteo estava cuidando, a igreja de Éfeso. Mas olha como ela serve para nós. Só que entenda bem, quando ele fala no primeiro versículo, os últimos dias sobrevirão,
ele está falando que os últimos dias é desde o momento em que Cristo ressuscitou até o dia da sua segunda vinda. Esses são os últimos dias em que o apóstolo Paulo se refere falando a Timóteo. Então tudo que foi escrito nessa passagem que nós lemos são características daquilo que a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja. O que evidencia o que está próximo de Cristo vir buscar a sua igreja é justamente os argumentos fortes daquilo que nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, que sobrevirão tempos difíceis. Mas os tempos difíceis aqui, isso foi algo que enquanto eu orava o Senhor me entregou, não foi simplesmente um esboço feito. Os tempos difíceis, analise da seguinte forma: tempos difíceis, no período ali da igreja primitiva, o nascimento da igreja primitiva, como a igreja era? Lembre lá em Atos capítulo de número 3, era uma igreja que crescia, era uma igreja que prosperava não só em números, mas prosperava em espiritualidade, prosperava no Espírito Santo, na presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que todos ali tinham as suas propriedades, vendiam, compartilhavam, aquilo que arrecadavam entre si, e não faltava absolutamente nada para ninguém, era repartido de maneira igual. E aí ia acrescentando aqueles que iam crendo. É isso que diz a palavra do Senhor. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que sobrevirão tempos difíceis, ele está relatando um período posterior a esse do nascimento da igreja primitiva, em que o povo perderia as características da igreja que ajuda, da igreja que compartilha, da igreja que divide aquilo que tem para ajudar aquele que não tem. É eu tirar uma parte daquilo que é meu e ajudar o irmão que está precisando. Essa é a característica da igreja que nasceu ali em Atos, que foi escrito pelo apóstolo Lucas, pelo evangelista Lucas, perdão. Essa é a característica. E quando o apóstolo Paulo, ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ele relata no parágrafo seguinte, no texto a seguir, que os seres humanos serão egoístas, não vão querer mais dividir com os irmãos, eles vão querer para si. E ele relata mais, serão avarentos, orgulhosos, arrogantes. Olha como a previsão espiritual que o apóstolo teve da revelação de Deus para uma igreja do arrebatamento, para um povo que deveria seguir os passos de Jesus, é o mais triste que nós podemos imaginar. Glória a Deus. Então eles serão orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E nós sabemos que quando nós honramos e obedecemos aos pais, é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é verdade? É isso que a palavra do Senhor diz. Ingratos, ímpios são aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem ao Senhor e agem como se não conhecessem. Glória a Deus. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Veja a previsão que Deus revela para o apóstolo Paulo, que sobreviriam tempos difíceis. Será que está mais parecido com o período do apóstolo Paulo ou com o período nosso? É o nosso. É o nosso, meus irmãos. Está mais parecido com o nosso, porque quanto mais se evidencia a vinda de Jesus, mais esses sinais, eles são caracterizados no meio de um povo. Sejam eles ímpios, ou sejam eles de dentro da igreja. Esse é o pior. Não é daquilo que a gente pode esperar daquele que não conhece a Deus, mas é daquilo que a gente não espera daqueles que conhecem a Deus, ou pelo menos se dizem conhecer o Senhor. Ter essas características, uma vez que professou Cristo como Senhor e Salvador, uma vez que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então o apóstolo Paulo está falando a Timóteo justamente, aleluia, no versículo de número 14, 15, aleluia, a reflexo dessa palavra que nós lemos, ele vem dizendo, quanto a você,
permanece naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está falando a Timóteo e consequentemente falando à igreja, qual é o passo que deve seguir o servo de Deus. Qual é o passo, qual é o caminho que deve seguir o servo do Senhor. E ele complementa o versículo de número 16, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17, ele vem cravar no nosso coração, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo separando a igreja dos últimos tempos, separando, dividindo no sentido, o que nos espera quanto mais se aproxima da vinda do Senhor, o que nos espera para aqueles que são servos, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus. Um povo se levantando com essas características do capítulo 3 aqui, que nós lemos, que nós fizemos na leitura inicial. Um povo que se levantará com essas características. E nós vemos, e eu enxergo com olhos espirituais, uns poucos ali, glória a Deus, e você já devia estar dando glória a Deus e aleluia, porque você está aqui nessa noite, aleluia, uns poucos ali, que eles vão permanecer naquilo que aprendeu, a sã doutrina, que não vão, aleluia, se desviar para nenhum caminho, mas a sã doutrina estará no seu coração, e estes saberão quem é servo e quem não é servo, quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor. Glória a Deus. Veja como o apóstolo Paulo, ele revela a condição social e moral daquele povo, ou deste povo. A condição social e moral. Aí pergunta, por que tempos difíceis? Você pergunta, por que tempos difíceis? Justamente por isso, meus irmãos, nós passaremos por lutas, e poucos serão aqueles que estarão aptos ou se disponibilizarão em nos ajudar. Nós seremos perseguidos, e aqueles que deveriam estender a mão para nos ajudar no meio dessa perseguição são aqueles que vão se aliar com aqueles que perseguem, para perseguir ainda mais aqueles que são servos, aqueles que foram levantados. A sã doutrina diz isso. Nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, dias de perseguição, dias de luta, dias de prova. E justamente porque esses têm a característica que nós lemos aqui no início do capítulo de número 3. E nós vemos uma das características que o apóstolo Paulo fala, preste bem atenção, em que ele diz assim: são amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo, ele quer dizer, eu amo mais a mim do que a Deus e a sua obra. Primeiro importa a mim, o meu pessoal, a minha condição, aquilo que me interessa. A obra de Deus vem depois. E quando eu me refiro à obra de Deus, eu não falo isso aqui não, eu falo de nós. Vocês já ouviram aquele ditado, primeiro eu e o meu cavalo? É um ditado popular. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas aí ele separa. Ele separa. Separa justamente esses que são ímpios, blasfemadores, inimigos do bem. Esses que têm a característica de não convertidos, ele separa, para que seja evidenciado aqueles que são convertidos. E justamente está aí no versículo de número 17. A fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Deus está olhando para uns poucos remanescentes que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas esses não negarão o Senhor nem o poder de Deus na sua vida, e esses continuarão firmes, sabendo que quem há de justificar naquele dia é o próprio Senhor Jesus. E eu digo para você, meus irmãos, a Bíblia fechada é só um livro, mas aberta é a palavra de Deus. Ou melhor, é Deus falando com você e comigo. Não tem outra finalidade. É Deus falando com você e comigo. Agora eu vou lhe contar uma característica de muitos, inclusive servos, crentes, se eu posso dizer assim. Muitas vezes nós oramos, as pessoas oram por uma solução de Deus. Senhor, me envia um milagre. Eu preciso de um milagre, de uma solução de problemas que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos a situação. Pedimos um milagre para Deus resolver problemas que foi criado por nós mesmos. Porém, esquece de ler a Bíblia e entender que se buscasse conhecer a Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, talvez muitos problemas que nós causamos seriam evitados. Sabe quando chega um jovem, isso já aconteceu comigo. Chega um jovem dizendo que queria casar. E nessa situação que ele queria casar com uma jovem do mundo. Jovem crente querendo casar com uma jovem do mundo. É óbvio que existe uma grande possibilidade disso não dar certo. Porque não tem a mesma base. Luz e trevas não se aliam. Ah, mas eu vou pregar para ela, ela vai se converter. Olha, a inversão de valores. A inversão de valores. Aí depois que entra na prova, vai orar, vai dobrar os joelhos e pedir para Deus solucionar um problema que, pela permissão do Senhor, que não era da vontade de Deus, pela permissão do Senhor, ali ele se colocou, a situação que a pessoa se colocou, esse jovem se colocou. E se, por exemplo, eu não aceito, como pastor, eu não aceito essa condição, não vou realizar o casamento, não vou aceitar essa união dentro da casa do Senhor, adivinha o que vai acontecer? Eu dou um pirulito para quem adivinhar. Vai sair da igreja. Vai sair da igreja. Porque é justamente o que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje. Queremos ser servos, mas não queremos aprender como Deus quer nos ensinar. Pegue aí a diferença. Queremos ser servos, sou servo, o Senhor me chamou, mas eu quero aprender do meu jeito. É outra coisa que não vai dar certo. Deus nos ensina de uma forma, nós queremos aprender de outra. Certamente vai tropeçar e cair. E normalmente a queda é difícil de se levantar. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou. Não estava firmado na rocha, estava na areia. Veio o vento, veio a água, derrubou, levou tudo. Não tinha o alimento sólido. Não se alimentou de maneira consistente. Queremos ser servos, mas não queremos aprender como Deus quer nos ensinar. Olha o que fala em João 13. João capítulo 13, versículo 16 e 17, vem falar justamente aquilo que Jesus ele falou: em verdade, verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Foi falado aqui de uma palavra que não somente se fala, mas se vive.
de uma palavra que coloca no seu coração e tenta de todas as formas, mesmo que lutando contra a carne, tenta viver ela. Porque o que vai fortalecer nesses tempos difíceis é a palavra. O que vai te fortalecer e me fortalecer nesses últimos dias, em que virão tempos difíceis, é a palavra da verdade. E através disso aqui que nós lemos, essa passagem aqui em que fala de um enviado, não tem relação da tradução literal em grego, que é apóstolos, mas sim de servo mesmo. Não é, o enviado, ele tem relação direta com a servidão. O seu senhor ser um servo. O seu senhor tem um servo. E Jesus, ele nos ensina que para justamente vencer toda essa situação, temos 2 pontos importantes. O primeiro é a humildade. Quando nos falta essa humildade, o negócio fica um pouco mais difícil. E a segunda foi o que eu já falei por entre linhas dessa passagem. Chama-se sujeição. Se eu não estiver disposto a me sujeitar àquilo que Deus quer me ensinar, eu sou servo só de nome. Eu sou servo só de nome. Eu estou fadado ao tropeço, vai vir o vento, a água e vai me derrubar. Vai me abater porque eu estou com raízes fracas. Eu estou com fundação fraca. Eu não estou na rocha, eu estou na areia. Qualquer vento vai me derrubar. Há umas ministrações aí atrás eu falei da parábola da samambaia e da palmeira. A samambaia cresce bonita, fica logo ali com as suas folhas verdes, mas se der um vento ela cai. E a palmeira, ela fica um tempão crescendo para baixo, só fica o toco ali, a gente acha que ela está morta. Quando vê, ela começa a crescer, bate um vento para ver se ela cai. Nós devemos ser que nem a palmeira, crescer primeiro para baixo, para ficar fortalecido no Senhor, aleluia. E não vir um vento, e qualquer vento. Olha, atrás de casa é cheio de umas árvores grandes, umas palmeiras compridas, e quando lá bate muito vento, e justamente a gente fica observando o movimento delas. Se fosse uma samambaia, já tinha ido há muito tempo. Nós devemos ser como a palmeira. A palmeira. E se nós não tivermos a humildade e a sujeição, nós questionamos a moralidade de Deus. Você sabia disso? Se não existir a sujeição e a humildade, nós questionamos a moralidade de Deus. Por que Deus faz dessa forma? Acabou a humildade, acabou a sujeição. Eu não sei por que Deus age dessa maneira. Eu já me acho digno de exaltação. Acabou a humildade, acabou a sujeição. Passou a questionar Deus. Deus, ele é inquestionável. Humanamente é impossível nós entendermos quem é Deus. É humanamente impossível. E a partir do momento que eu perco isso, eu passo a questionar algo que não deveria ser questionado. É a moralidade de Deus, que é perfeita. A moralidade do Senhor, ela é perfeita. É por isso que muitos atacam a fé cristã. Porque não compreendem, não buscam compreender, entendem segundo as suas próprias vontades e atacam a fé cristã. Sabe como é que chamam? Fanático. Cheio de ideais. São separados. Ou exclui os outros. Não são prerrogativas de todo o evangélico? Que olham, lá vai aquela crente do coque. Lá vai a crente do saião. Olha lá, olha o crente ali, olha. Outro dia estava fumando maconha, agora está com uma Bíblia debaixo do braço. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor transformou. Mas esses que faltam a moralidade, questionam a moralidade de Deus, vão questionar quem é Deus na tua vida. Mas esses que se levantam para questionar Deus da tua vida, são os mesmos, aleluia, que vão olhar o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. São mesmos que vão olhar e vão dizer sem entender como é que isso aconteceu. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu começo a pregar para você. É agora que eu vou entrar na mensagem. Existe uma praga
que além dos falsos ensinos, estão se infiltrando dentro das igrejas. Muitas igrejas estão sendo conduzidas pelo pragmatismo. Repita comigo, pragmatismo. Pragmatismo. É o bom êxito, mesmo que o que você esteja fazendo seja errado. Eu estou fazendo errado, mas está dando certo? Vamos continuar. O nome disso chama-se pragmatismo. Eu estou fazendo errado, eu sou consciente, mas está dando certo. Isso se chama pragmatismo. E aí nós vamos para a segunda característica dessa praga que está entrando dentro da igreja. Porque poucos se importam com a doutrina, com a religião e com a igreja, se ela for certa ou não. Poucos se importam. Se esta não lhe atender de forma imediata, não lhe causando prazer, o nome disso chama-se egoísmo. Tipo, eu estou numa igreja que tudo pode, e eu estou sentindo prazer. Se eu estou numa igreja que tudo pode, o nome disso é pragmatismo. E eu estou sentindo prazer dentro dessa igreja que tudo pode, o nome disso é egoísmo. Quantas igrejas assim você conhece? Quantos pastores estão se rendendo ao pragmatismo e ao hedonismo? Quantos? Quantas religiões estão corrompendo vidas? Em vez de pregar o alimento sólido, falar da verdadeira palavra de Deus, estão desviando muitos, conduzindo muitos para o inferno. Quantos? Quantos líderes, quantos homens e mulheres estão dizendo assim: ah, jovem, tu quer casar com a ímpia? Pode vir que eu te caso, o importante é você ser feliz. Quantos estão fazendo isso? Não, mas ele veio do mundo. Eu escutei recentemente alguma coisa desse tipo. Ele veio do mundo agora, não tem muito tempo. Ele aceitou Jesus, mas ainda não foi liberto. Ainda está no processo de santificação. Tem que passar a comer. Primeiro está um alimento fino lá, só o leitinho, e depois vai engrossando até ele receber o alimento sólido, até ele receber e se fortificar no Senhor. A palavra do Senhor diz que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos caem no buraco. E o que nós estamos vendo em muitos ministérios, muitas igrejas, é a prática descarada dessas duas palavras, dessas duas doutrinas, chamadas pragmatismo e hedonismo. Está dando certo. A teologia da prosperidade está dando certo, vai dando bem, mas não está convertendo ninguém. As pessoas gostam de estar lá. Elas gostam de chegar no envelope, colocar 500 reais, 1.000 reais, porque isso é bíblico. Quando você oferta, as bênçãos virão, mas não converte. Não converte. Oferte 1.000, oferte 2.000 reais, mas você vai receber uma bênção, mas essa pessoa não é convertida. Teologia da prosperidade, está dando certo, vamos continuar. Eu estou sendo abençoado aqui por causa disso, eu vou ficar aqui porque está me dando prazer. Pragmatismo e hedonismo está impregnando as igrejas hoje, levando muitos para um caminho sem volta. Muitos. As pessoas que estão vindo para o Senhor, elas precisam passar por essa base, serem fortificadas, serem libertas verdadeiramente, passar pelo processo de santificação, até poderem num certo momento, depois de ser provados, subirem no altar. Aleluia, louvado seja Deus. Quer que eu prove para você na Bíblia Sagrada do que eu estou falando? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. A criação do homem. Deus disse: comeis de todas as frutas do jardim, tudo que tiver, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou para Adão e falou para Eva: podeis usufruir de tudo, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo de número 6, a palavra de Deus vai dizer, Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, pragmatismo, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, hedonismo.
Então, quando eu vejo que a árvore era boa para se comer, pragmatismo. E como era agradável aos olhos, dava prazer, eu desejei, eu quero isso, hedonismo. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E eu falando essa passagem para você, onde nasceu o pragmatismo e o hedonismo? Onde nasceu esses dois argumentos? De que mente veio isso? Satanás. Você entendeu o caminho que a mensagem de hoje chegou? Para nós estarmos vigilantes naquilo que nós estamos fazendo e conhecedores daquilo que outros estão praticando. Quem já ouviu falar aqui da hipergraça? A igreja da hipergraça. Não, venha como você está. Eu vou escurecer aqui tudinho, vou colocar um globo, né, e você vai começar a fazer o que você quer. O importante é que você esteja dentro da igreja. Tudo pode. O nome disso chama-se hipergraça. Quem nunca viu isso aqui em Macapá? Muitos ministérios estão vivendo a hipergraça. Muitos. Eva e Adão sabia que era errado, mesmo assim, faz para ter um prazer imediato. Eles sabiam que era errado. Deus tinha dito, não comeis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês morrerão. E Satanás e a serpente foi lá e disse, certamente vocês não irão morrer, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do Éden. Pragmatismo e hedonismo. Desde aí, até hoje, isso está se infiltrando dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas aí vem um ponto fundamental. Aí, depois de tudo isso, vem um ponto fundamental. Deus levanta os servos. Deus levanta os seus separados. Deus olha para você, aleluia, enxerga no teu coração como enxergou no coração de Davi, aleluia, e diz no versículo de número 17, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer conhecer a Deus? Conheça a palavra do Senhor, aleluia, e você vai ver o quanto Deus pode transformar a tua vida, o teu caráter, e você verdadeiramente será luz no meio de um mundo que jaz em trevas, jaz no maligno. E ainda tem aqueles que chegam com você e dizem assim, não precisa ser radical demais, não precisa ser assim. Deus te quer feliz. Casa com essa varoa ímpia. Casa. Te junta com aquele varão lá que tu nunca viu ele. Te junta. Nem conhece. Não tem revelação de Deus, não tem direção do Senhor. Depois começa a pagar o preço e não sabe por quê. E aí é por isso que no versículo de número 8 de 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo ele cita James e Jambres. A Bíblia não fala claramente quem foi este. Nós precisamos nos munir de literaturas externas à Bíblia para poder saber quem foi James e Jambres. Quando ele diz assim, e do mesmo modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também e estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Nós vemos ali em Êxodo capítulo de número 7, versículo de número 11, quando Moisés está diante do faraó, Moisés e Arão estão diante de faraó, e ali eles levam a mensagem de Deus para o faraó, dizendo que é para liberar o povo, para ir para o deserto, cultuar a Deus. O que é que eles fazem? O que é que faraó faz? Ele chama seus dois magos, James e Jambres, mente corrompida, resistiram a Moisés, resistem à verdade. Deus
A palavra do Senhor diz nessa passagem de 2 Timóteo 3,8, que esses que resistem à palavra de Deus, eles são comparados como James e Jambres, que resistiram à verdade, que não aceitam a verdade, mas aqueles que foram separados, como em 2 Timóteo 3,17, aleluia, que permaneceu firme e é perfeitamente habilitado para toda boa obra, esses não resistem a Deus, esses se curvam na presença de Deus, esses se curvam na verdade do Senhor, aleluia, e são obedientes àquilo que Deus manda a ele fazer. Aleluia. E a narrativa final dessa passagem, o objetivo é justamente advertir Timóteo contra enganadores semelhantes a James e Jambres. Quantos já passaram por nós tentando nos desviar da sã doutrina? Quantos já passaram por nós querendo que nós seguíssemos uma doutrina que não é de Deus, é uma doutrina demoníaca que não leva ninguém para o céu? Quantos de nós, eu mesmo já passei por alguns que estavam nos conduzindo ali para um caminho sem volta, mas sabe o que aconteceu? Se isso aconteceu com você, glória a Deus, Deus agiu com sua misericórdia, e a promessa de bênção, porque o que eu estou passando para você e o que a igreja passa para você é um alimento sólido para que você cresça, firmado na verdade, aleluia. Existem aqueles que já saíram do ministério, que esses não conseguiram se firmar, queriam esse evangelho da hipergraça, queriam, aleluia, fazer a teologia da prosperidade, ou queriam a teologia da revelação, quando na verdade a maior revelação nós já temos, que é a palavra de Deus. O servo, meus irmãos, não trabalha para dar certo, trabalha para fazer o que é certo. Eu vou trabalhar aqui, quem sabe dar certo? Não, eu vou fazer o que é certo segundo os olhos de Deus, segundo a verdade do Senhor. E fazer o que é certo nem sempre agrada a nossa carne. Lembra onde nasceu o pragmatismo e o hedonismo? Nossa carne quer prazer, quer descanso, quer coisas boas, não é verdade? Quer a satisfação. E Satanás, ele vem todos os dias de bater na porta do teu coração, querendo infiltrar esse tipo de sentimento. Os servos não trabalham para dar certo, ele trabalha para fazer o que é certo. E se você e eu conhecemos o que é certo pela palavra do Senhor, certamente não haverá fracasso. Podem ocorrer tropeços, lutas, mas fracasso não. Fracasso não. Haverá bênção num tempo determinado, porque é assim que Deus trabalha. Haverá milagres num tempo determinado, porque é assim que Deus opera. Aleluia. Ele não quer entregar para você uma bênção que daqui para ali você perca. Ele quer entregar uma bênção, louvado seja o nome do Senhor, que seja longa e duradoura na tua vida. Aleluia. Se for pelos teus caminhos e pelos meus caminhos, daqui para ali a gente perde. Mas quando vem da parte de Deus, a bênção que Ele reservou para a tua vida, meu irmão e minha irmã, você vai ver a sua geração, e a segunda, a terceira e a quarta geração usufruindo da bênção que veio pela tua vida. A bênção que veio para a tua vida. Saiba que Deus tem coisas maiores para você e para mim. Eu te convido a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.